Queria que você se apresentasse. Então, eu sou Chayene, moro aqui na Bahia, em Iraquara, na Chapada, né? Na Chapada Diamantina. E tenho duas filhas, sou casada, tenho duas filhas pequenas, né? Uma de 12 e uma de 1 ano. E aí caí aqui na Cecília, graças a Deus. Como é que é o nome da cidade onde você mora? Iraquara. Iraquara, Fica a 450 quilômetros de Salvador, mais ou menos. 450 de Salvador. Tá. Como é que era a sua vida antes de dirigir, Chayene? Olha, para tudo era meu marido, né? E antes do meu marido, para tudo era meu pai. Já tentei dirigir também, né? Eu sempre tentei, mas sempre parava, né? De dirigir. O que que acontecia? Assim, eu começava a dirigir, eu já dirigi na adolescência, né? Mas não era aquele dirigir que a gente sabia que era um dirigir mesmo, né? Era dirigir de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí, agora, depois de adulta, em 2007 eu comprei um carro. E aí, fiquei, ó, 10 anos sem dirigir. E deixava o carro com meu pai. Mas sempre vinha um bloqueio, não conseguia. Eu falava, não, agora vai. E aí eu começava a dirigir, 1, 2, 3 meses, parava. O que que você sentia? Por que que você parava de dirigir? Eu não sei explicar, eu não sentia fobia, essas coisas, não. Só um nó na garganta, uma coisa assim, um aperto, né? Era uma tensão que eu falava, né, na terapia. Eu falava que uma Um, tensão. um desconforto? Isso. Antes de ir, eu sentia um desconforto, uma tensão. Aí eu ficava assim, meio nervosa e falava, ah, não vou mais, não. Sofrimento? É um pouco, né? Porque você vê que eu olhava para a garagem, aí eu falava, não. Não, eu não vou não. Era um sofrimento, né? Não era tão grande, mas era. Tá. O que que você sentia? O que que você pensava quando você olhava para a garagem e decidia não ir? Qual eram os pensamentos que vinham na sua cabeça? Eu achava que não ia dar conta, que eu não ia saber, E né? do que você tinha medo? Tinha medo de bater, tinha medo de não conseguir se encostar na parede, não conseguir resolver. Porque já aconteceu comigo de encostar, mas eu não bati, nunca bati, né? Mas eu não conseguia resolver. Mas era o quê? Porque eu não sabia dirigir. Tá. Você acha que você não sabia dirigir? Não sabia, não. Tá. E era o medo que te impedia de aprender? Era o medo. Porque eu fiz autoescola, né? E já estava para cima e para baixo dirigindo. Depois da autoescola, parei de novo. Então, era um bloqueio, era um medo que me Tá. fazia parar. E era sempre assim, eu começava a dirigir, daqui a pouco parava. Porque eu não tinha aquele o gostoso, né, que a gente fala de dirigir, o que eu estou sentindo agora. Não era uma sensação boa, então você parava. Por isso que eu parava, era sempre ruim, era sempre. Eu tinha medo de buzina, né? Falar igual as meninas. As pessoas buzinavam, eu tinha medo de briga, de alguém brigar. Parece que estava reclamando comigo, né? E Tá. hoje não, hoje mesmo o cara buzinou para mim, viu? Um caminhão. E hoje a pessoa buzinar? Não ligo mais. Tá. E você conheceu a gente aonde? Aonde você conheceu o nosso trabalho? Foi na internet. Eu pesquisei no Google. Tá. E como é que foi para acreditar num trabalho que você conheceu no Google? Como é que foi esse início? Foi assim, eu já tinha feito terapia aqui, né, com a psicóloga, e ela falou que eu tinha ansiedade, só que aí não resolveu, né? Aí eu fui pesquisar, fiz autoescola, tudo direitinho, renovei a minha carta agora, no ano passado, né? E aí eu falei assim, não, agora
É a última cartada, eu vou em algum lugar, vou procurar na internet, né? Porque aí eu fui no Google e apareceu. Aí eu falei, eu vou pesquisar no Instagram. Pesquisei no Instagram. Aí apareceu você no Jô, né? Apareceu a Cecília no Jô, na Globo. Faz tempo que eu fui no Jô Soares, mas Verdade, né? E aí comecei a pesquisar no YouTube, assistir os vídeos. E aí entrei em contato. Aí foi que você marcou e me falou comigo, não foi na primeira terapia. sim, sim, sim. Você E vai... quando você falou comigo na primeira vez, você sentiu confiança? Olha, eu fiquei assim meio balanceada, mas quando no primeiro dia que eu falei com a Andrea, eu falei, agora vai. Que Veio uma assim, ó, gostoso. eu falei assim, Você agora vai, porque eu senti dentro de mim, eu falei assim, agora vai acontecer. tá. Andréia é uma psicóloga do nosso grupo que tratou da Chayenne, né? Então, quer dizer que você sentiu que ela iria resolver o seu caso. Sentindo, no primeiro dia que, e ainda comentei com meu marido, eu falei assim, na primeira tarefa, né, de fazer, e aí, e ele falou assim, acho que também vai resolver, agora vai resolver. Que E bom. realmente, O que a sua família achou do tratamento? minha família, na verdade, é assim, a maioria não sabe. A maioria não sabe que eu fiz agora que resolveu mesmo que o problema que eu estou dirigindo, né? Eu comecei a contar para os amigos próximos, né? Eu fiz Tá, terapia, né? Porque a família não entende. Eles falam assim, por que que... Ah, é fácil, tirar é fácil, vai lá e faz, né? Eles falam assim. é. Eles falam, Ninguém, ninguém entende o medo de dirigir. E as pessoas meio que desfazem do medo de dirigir. E aí você fica sem graça. Então, só quem soube foi quem? O seu marido? só, e minha filha, né? E uma prima também, que ela tinha medo de dirigir e ela conseguiu também dirigir. E aí eu contei para ela, eu estou fazendo terapia. E aí, eu falei assim, eu estou quase em alta já. E agora que eu estou em alta, eu falo para todo mundo, eu fiz terapia, agora eu não tenho vergonha mais. E o fato da terapia ser em grupo? Conta para os outros como é que foi, se você se assustou no começo, o que você pensou. Porque isso é muito interessante. Quem está querendo começar, quem acabou de conhecer a gente, como é que é quando eu falo que a terapia melhor é em grupo, apesar da gente ter o individual, na maior parte das vezes eu indico o grupo. Como é que foi isso, Chayenne? Olha, no primeiro momento eu fiquei assim mesmo, com o pé atrás. Fiquei, né? Pra falar a verdade. Porque a gente é uma coisa desconhecida, né? Mas aí, igual eu falei, no primeiro dia com a Andréia, estava eu e a Andréia e uma colega, né? A Dani. E aí eu falei assim, não, vai dar certo. Eu senti que ia dar certo. Eu falei assim, e tem que ser assim. E aí, quando mudou para um grupo maior, eu falei, nossa, agora que eu acho que vai dar certo mesmo. Tá, Porque né, a gente vê as experiências e uma história ajuda a outra, né? Impulsiona a outra, né? E, e aí foi isso. E eu também, eu acredito que eu tive muita disciplina, né? muita disciplina precisa para vencer o medo e terminar o tratamento precisa de muita disciplina. Para você ver que eu tinha um caderninho e anotava tudo. Desde primeiro dia eu anotava o que eu fazia, primeira tarefa, a segunda, todas as tarefas eu tenho, viu, anotado. E aí tinha dia que meu marido falava assim, faz isso, dá mais uma volta. E eu, não. E ela tem experiência. Se ela está falando que é assim que vai ser, né? Ah, tá. E o fato de ser online ajudou ou prejudicou? Não, ajudou muito, muito, né? Porque eu não ia ter como ir para São Paulo, né?
E parece que a gente está perto, parece que, né? Não, a gente não percebe, né, que é online. Não, é muito próximo. Tá, tá. Como é que era a sua vida antes do tratamento? Eu não, nunca, quando eu dirigi, quando eu era mais nova, eu não pegava pista, Tá, né? E o trabalho eu ia de carona ou ia de van, porque não tem ônibus no horário. E tá, agora é maravilha, né? Que eu vou e volto. tá. Então, vamos contar a história. Você mora numa cidade e Sim. trabalha a 30 quilômetros da cidade que você mora. Não, eu acho que é 18 quilômetros. Eu que levo o metrô. 18 quilômetros, tá. 18 quilômetros para ir, 18 para voltar, então são 36. Isso. Aí, E você ia de carona ou de van? isso, Todo dia você tinha que ou arrumar uma carona ou tomar uma van. isso. Para ir e para voltar. Tá. Como que você vai trabalhar agora? Agora eu vou de carro e ainda deixo minha menina na escola. Então você deixa a tua menina na escola e pega a via para ir trabalhar. Como você se sente? Qual é o sentimento que está vindo dessa conquista? Conta para a gente. Gente, é uma coisa assim maravilhosa. Eu não acreditava não, que eu ia conseguir isso, sabe? E em pouco tempo. Porque, não, foi maravilhoso, muito bom. Na pista, ontem mesmo eu vinha, e aí eu pensei, nossa, como tá, é gostoso, né? Como tá sendo bom. Eu saio 4 horas, chego aqui 4h10, rapidinho, ou 4h20, né? Depende se tiver trânsito na fábrica ali. Muito bom, muito maravilhoso. E eu não achava que eu ia conseguir tão rápido, não, viu? Foi muito bom. E como é que você se sente agora? Como é que está esse seu sentimento? Você acha que você passou a confiar mais em você? Como é que é isso? Sim, é isso que eu ia falar. A terapia ajudou até na minha vida, né? Porque eu não gostava de falar em público. E na escola mesmo, na faculdade que eu faço, eu já falo melhor do que antes, né? E vem ajudando, né? Ajuda Então, muito. então você está me dizendo que ajudou também para você ser mais desinibida para falar, para você expor as suas ideias. Então, o tratamento, além de perder o medo de dirigir, ele ajudou para outras coisas na sua vida. Com certeza, ajuda a autoestima, né? Eu acho que se fosse em outra época, eu não estaria falando aqui. Tá. Porque a sua autoestima, por causa que você tinha medo de dirigir, era baixa? Isso, era muito baixo. E agora Você, passo de carro, né? Como é que fala? Não tenho mais medo, né? Não tenho tá. medo de vista. É isso. Como você se sentia por não dirigir? Olha, era assim, era ruim, né? Uma sensação ruim, porque eu sempre começava e parava. E eu não tinha como explicar. Como é que eu ia explicar para as pessoas que eu tenho carro e não dirijo? As pessoas não acreditavam, né? Ah, é fácil, vai e dirige, faz isso. Mas eu não tinha como explicar, porque eu não era daquela pessoa que ficava sentindo palpitação, suor frio. Eu não sentia essas coisas, só sentia um nó na garganta. Eu não Tá, sabia o seu sintoma era o nó na garganta. o que era, mas Tá. eu não sabia. Você acha que teve algum momento que virou a chave? Teve algum fato que você falou assim, agora eu vou conseguir? Não, acho que não. Só no primeiro dia que eu conversei com a Andrea, eu acho que esse dia aí foi. Tá, então foi a confiança que você sentiu na Andrea que você investiu para conseguir. Foi, porque quando ela falou assim, você só vai andar
Você vai dar uma volta no quarteirão. Só isso. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu senti uma confiança enorme. Já mandei mensagem para ela, viu? Ah, Agradecendo. tá. E o que o carro representa hoje na sua vida, Chayenne? Olha, o carro, ele é assim, é uma facilidade, né? Ele ajuda muito, porque como é que eu ia de carona e com a menina pequena, né? Eu já passei muito tempo, viu? Pegando carona e andando de besta, né? E é Tá. uma facilidade demais. Eu posso levar muitas sacolas, né? E domingo eu fui no aniversário, aqui, 2 quarteirões daqui, com as meninas, e voltei. Você está fazendo tudo de carro na sua cidade? Tudo. Vou no posto, vou no mercado, vou no meu brechó, né? Que eu tenho um brechó, vou na escola. Você tem um brechó. Uhum. Então, quer dizer que além de pegar a pista para ir trabalhar, você está fazendo tudo, Tudo. né? Tá. E o você achou do tratamento, do método? O que você achou do jeito que a gente vai orientando vocês? Eu achei ótimo, Cecília, eu achei maravilhoso. E meu marido que ficava querendo dar o palpite, né? Faz isso, faz isso. Eu, não, ela tem experiência, ela sabe o que ela está falando. Então, um conselho que você dá para quem faz o tratamento é seguir o tratamento à risca, mesmo os outros de fora querendo dar palpite. E ter disciplina, tem que ter disciplina, porque se você não tiver. Eu mesma pensei, não, eu tenho disciplina. Eu ficava chateada no dia que eu não conseguia fazer a tarefa, Tá, tá. né? Mas eu sempre fazia, uma ou duas eu sempre fazia, Qual nunca foi a tarefa mais difícil de fazer? a tarefa É, foi para pegar ir na fábrica, né? é, E a primeira vez ir na fábrica sozinha, que era pegar a pista, né? tá, tá. A fábrica ela chama de um lugar que tem que pegar a pista e até esta fábrica tem muito trânsito. E muito caminhão, caminhão parado, caminhão atravessando, né? E aí eu achava difícil, né? Porque essa semana mesmo estava chovendo, acho que foi segunda, chovendo, e aí eu encontrei 3 caminhões. Falei, moça, aqui é para me testar mesmo, né? E eu tô É, chovendo, e eu falei, não, eu vou certinho aqui. tá. Pensava positiva. Chayene, eu queria te parabenizar pela sua, pela sua coragem, pelo medo que você transformou em coragem, pela sua disciplina. Isso foi muito importante, né? Você ser uma pessoa disciplinada para fazer tudo que a gente mandava. Quero te desejar muita felicidade daqui para frente, você, seu carrinho, suas filhas, que vocês sejam muito felizes agora, passeando, tendo essa liberdade, essa autonomia. Certo, obrigadão também. Que E, você falaria para os outros que têm medo de dirigir e que estão pensando em fazer o tratamento? gente, olha, eu falo que é bom, viu? Muito bom. Façam porque vocês não vão se arrepender. É um investimento, né? É um investimento na gente. A terapia me ajudou muito, muito. Eu não saía da garagem, não botava o carro na garagem. E em poucos tempos, por causa da minha disciplina também, né? Em pouco tempo eu estava dirigindo, em pouco tempo eu falava assim, não, eu não vou demorar um pouquinho para dirigir à noite. Na outra semana eu comecei a dirigir de noite. Foi maravilhoso. Eu me arrepio, eu me emociono bastante. Você E me deixou emocionada também. meu marido Lucas, que ele foi uma pessoa maravilhosa, me ajudando, né, nessa terapia a conseguir, né? E graças a ele, a paciência dele também, né? E me acompanhar nos treinos, nas tarefas, tá ali sempre do meu lado, né? Queria agradecer muito a ele.
E as meninas, minhas filhas, até a Brenda, né? Quando eu levava ela para a escola, ela botava uma música. E essa música me ajudava como é que fala? A A ter, relaxar. relaxar. E aí eu levava ela para a escola, de lá eu ia para o trabalho com essa mesma música e foi assim maravilhoso. Até hoje eu estou indo. E que as minhas colegas de grupo, quero deixar um beijo para todo mundo, para a Dani, que foi aqui, começou comigo, né? E quero dizer que ela também que ela vai conseguir, viu? Que ela tenha muito Vai. que vai conseguir. Um beijo para a Andréia, viu? Um beijo para você, Cecília. Obrigada, obrigada.